Carla Diekov. A menstruação de Walter Hugo. Mãe. Carla Diekov. São Bernardo do Campo, SP, Brasil, 1975. Formada em teatro. Estreia em livro, além da participação em algumas antologias, com Amanhã Alguém Morre no Samba, do da Correria, Portugal, 2015. Tem participação em diversas revistas online e impressas. Se atraca com as plásticas o tempo inteiro, movimento que a serve a construir em conjunto de matérias ou que a traz de volta às letras somando algo da extração da borracha. Gosta de abordar o sangue. Tende a ser serial. Em agosto de 2016, publicou A Metáfora Mais Gentil do Mundo Gentil, Macondo Edições, Juiz de Fora. Em 22 de setembro, foi publicado o primeiro volume de Ninguém Vai Poder Dizer Que Eu Não Disse, do da Correria, Portugal, 2016. Em agosto de 2017, pelo selo da revista portuguesa Enfermaria 6, lançou o livro online Bater Bater no Yuri. No mesmo ano, o livro Pescoço X Sobreviventes, Poesia, será lançado no Brasil pela editora Urutau. Também em 2017, as edições Macondo, Brasil, reeditam Amanhã Alguém Morre no Samba e Ninguém Vai Poder Dizer Que Eu Não Disse. Lei. A menstruação de Walter Hugo. Mãe. Carla Diekov, Poesia e Desenho, L.A. Edição, setembro de 2017. Impressão, papel 1 de depósito legal. 431.476. 17 direitos legais de cópia de Carla Diekov. Casa Mãe Caxinas, Vila do Conde. Edição número 3 não comercial. Ponto para Isaura. A Vênus de Willendorf tem a capacidade aberta e usada desde sempre. Especialistas dizem a Vênus de Willendorf era usada em ritos de fertilidade pequena. Usável. Era usada como amuleto. Era usada como objeto de limpeza. Objeto introduzido na capacidade das Vênus ordinárias. Era usada como peso de segurar porta aberta. Era usada para mexer alimentos ritualísticos. Era usada via fervura dos alimentos mais ordinários. Usada na terra. Era plantada antes dos alimentos. Usada. A bolota aromatizadora pingava se óleo de casca de árvore ordinária na capacidade da Vênus de Willendorf que ficava ali ao uso do recinto. A Vênus de Willendorf era usada, dizem os especialistas, usada como socador de ervas, usada como amplificadora da pequenez das outras Vênus todas ordinárias, usada para amaciar carnes, relações, couros, discussões. 7. Pois basta olhar para a Vênus de Willendorf, notável, pequena, usável. Hoje em dia os especialistas usam a Vênus de Willendorf em suas especialidades. A Vênus de Willendorf jamais deixou de ser usada. Cane de Baice. Duas mulheres cometem conversas, elas se sentam também onde se desentendem. Machos cruzam as pernas e as palavras besuntadas do típico muco com muito daquele hormônio que se vende a preço de coisa para erguer casas de sacanagem. São deselegantes, são galinhas sambistas, begônias indesejáveis. Falam sobre outras sentadas, mulheres de outros lugares, mulheres que se sentam como camelas, focas velhas vermelhas, mancham a tudo do que dizem, vazam, mulheres que vazam pensamentos com espinhos e larvas em estágios de sujices coaguladas, falam com pretensões de antenas transtítelis sentadas, exalam e transmitem línguas lagartas. S.A. Cobras espalhafatosas se tocam e a saliva onde o toque. Duas mulheres assentadas, roupas tu robes sem tempos em tempo, mulheres cavadas, buracos de tilioe. L. Trucam senhas, filhotes e ervas de assar, filhotes. Duas dessas que não é S.A. daqui e oraças a alguma divindade muito safada. A gente nunca vai ver dessas que não são daqui, ainda que a esperança seja jamais as veretinos, a não ser que uma grande cólica, grande presságie em dilatação, a não ser que umas que se sentam, a não ser que sim. Duas mulheres cometem sentadas conversas, mais, muito mais que um risco. Na parede imunda de azul está o cervo descascado. A multidão que ali passa imunda depressa e conversas muito concretas não sabe o risco. O cervo muito, embora uma criança vermelha em cólicas como o céu tenha derramado 3 ou 4 segundos sobre o chão que aponta o cervo o risco, e prontamente uma tarde laranjal será o recreio escolar imundo de riscos, imundo do cervo transplantados para o furo no guarda-sol pipoqueiro. A cólica, o nome da criança, todo mundo sabe. A cólica, o nome da criança é exceto a multidão. A cólica, exceto ele é o nome, exceto o filho do cervo. 11.
Todas as tetas da mulher que sou, todas as manias dos braços, dos dedos, toda a palheta no mapa que trago comigo, todas as minhas mães e irmãs 12. As gemas Nil, todos outros momentos que não fisco de janela, todas as poucas ondas, quase todas as, todos os pelos, achilas, todas as folhas, léguas, tudo colhido pelo caminho nos mais particulares desvios e sons, toda a violência, regras vermelhas, ponteiros e qualquer vez sou braços, tetas, dedos e inas, todos os erros de corte, todos errados, qualquer canoa sobre árvores, unhas mal cortadas, nenhuma vez em nenhuma carne, qualquer suspeita, todas as vezes em que um homem se coça, é aqui que falo, todas as vezes da mulher que me pretende catalogar, da mulher daqui de onde falo 13. Havia somente uma cadeira para o casal. Na cadeira se sentava a esposa ovulada e se sentava a esposa menstruada. O homem na cadeira se sentava ereto. Havia somente esta convenção entre o casal, que a cadeira fosse o rito regulador da sujidade, espécie de objeto de contaminação das coisas mulher nas coisas homem. Depois se deitavam na tão somente cama para um. Nunca aconteceu a gravidez e a esposa morreu sentada na cadeira. O marido se casou de novo, mas a nova esposa trouxe junto outra cadeira e nunca aconteceu a gravidez. Pensou o marido: primeiro não usamos a mesma cadeira. O marido morreu na primeira cadeira e a segunda esposa ficou com a casa com a somente cama e se desfez da primeira cadeira. Um pescador comprou a cadeira 3 sardinhas magras e se sentava na cadeira diante do mundo, e exatamente do mundo se soube cercado da áurea primeira urna, cadeira onde a primeira e a contaminação. O pescador estava a gerar outra cadeira 15. A terceira, uma filha daquela convenção primeira. Para Antonino: sonhei com você, onde quero dizer estive contigo quando disse menstruamos, meu querido, estupendo quando dizer ovos quebrados, colocar as cólicas em muitas perspectivas, uma mesa entre nós, uma garrafa e um grande pão sobre a mesa, ameixas, como que óvulos nos encontramos e planeamos cadeiras para que nossas bundas e falamos como se houvessem bocas na massa dos rostos falados, o grande pão não representando outra coisa que não o grande pão que cinja tanto em ser pão, a garrafa cheia de possibilidades dentro, no entorno, embaixo e sobre ela ovos quebrados como que ameixas, estupendo meu querido, algum vinho, meu corpo, teu sangue, óvulos quebrados, e numa música não pouco tradicional tratamos de acomodar o despertar azul, estupendo quando não consegui dizer 18. Teu canto estupendo, onde já tanto de pão e falávamos sobre teus riscos, sobre teus filhos, sobre tuas estupendas palmas, quando dançamos os panos, algo de albatroz e de montanhas dançam quando dançamos os panos, o incenso, o pano é redefinido, os planos são, dançamos a parear as velas nos mares, os panos que levam e que derrubam afundam são tingidos, dançamos 2 contornos e meio quando dançamos os olhos, o fumo, os órgãos do tudo de dentro, dançamos o escopo, tensionamos a música e os vasos, dançamos, mostramos a ceia coreografada da Fiusa na condição gestual, dançamos os panos e mais um pano vai à cintura, então o pano e depois ainda dançamos um toque de céu passado a telas, quando mostramos o sol e um dos da lua, traçamos as costuras das muitas bondades dos homens de boa dança, com que se um mundo cheio de panos, paninhos e hemácias toa, dançamos os panos quando dançamos o ventre e tiramos a dúvida, toda é questão de ângulos, quando com panos ambicionamos estimular o asilo dos gestos sem panos. Isto, 10 JEPO 13M 10 Atuna no Sousof 11 DDV Soanog Soa o Eogun de Ovon VMA 01 QJD 1 NSON 11 FLF 1 DUDV WNVM VH1 Favion de Num VY 11 AOF 0 DVHNVW Sou de Sonos VSNG SV 1 VMO SVSW JAR VINOV Sou de VINDV 1 de Quinoa Vidin WZM Zoa Vegas Vodes Vmin Vig SV VDS Vesvin VSV VIN VAFF 1 VDW Alva NQS Valvin Vongidissas Gaona Ano de Ovkin SGP VMVOIUN 30X3 QS OIF A10 Devas SVD 1 MO Desvuno SV Almuo Azoni Envunas o Suavo VODV no QSV o AGC10 o SOA NVFLSOV vai NVSV o FLA 1 SVHNIGMD3 SOYM os Gicunas SFLZFLAs o ASCO ATUI 9 o IJOJ
Enfim projetada gerada nascida pai altete sustentar o tio undo sobre ilha o lar os convivas os cachorros dos tineus filhos os olhos do botuto arrido sob a condição nascida para não tilitineteretn encrencas braços nascidos desenvolvidos para acudir nascida para aceitar que nascesse com a cabeça um pau no abaixo dos otimbros dos meus ombros dos teus dos orrâmburos dos nossos projetada barriga de carregar avental marido filhos comida lombriga ovos apunhaladas gonorreia sete dentes baixo tenho do mundo que seguro acima baixo baixo sal dos dias garanto a casa enquanto cozinho lavo limpo amo me vingo como e sou comida é mais que o suficiente negar qualquer dos meus músculos gestos para morrer e matar daquilo que me faz nascida. Feito amparo se me retiro ora nascida para não me retirar 25. Talvez não fosse a bravura saber o rosto pintado de fim de guerra talvez fosse a lucidez na brancura no tato olfativo quem sabe o dia inteiro das vezes que se suspira como no alívio o dia inteiro o rosto 26. Com tanta água pelo topo sabia. Se submersa cultivada dos tempos de tocar o peixe tocar o sexo tocar a ponta do nariz afiar as setas e reafiar as setas tudo é montanha tudo aponta e mata pensava baixinho que baixinho era menor que pedra d'água baixinho era quicar sobre a ideia baixinho pensava o próprio rosto à frente de frente com ela tecia baixinho no rosto montanhas jardins dos sons que baixinho tateava talvez não fosse mesmo a mudez ou a altura do fundo talvez fosse água atingida de filhos um rosto pintado de paz a loucura dos insetos a multidão de ondas que chegava a cada pouso sabia os insetos pousados na água sabia a cor e o cheiro tecia tamanhos quando ouvia ela é louca ela nasceu de um grito de loucura ou talvez fosse mesmo como uma vermelha seca o rosto tecido dos caminhos do sol dos caminhos que lhe ditavam o tempo da água 27. Creio na rede e dela cuido com as chaves que me são oferendas da natureza e da natureza das coisas ou me perco nos sinais ou me faço dançarina deles seguem meus dedos a costela do peixe da sorte canta ali um galo e já a trama toca a floral cai ali uma mulher no barro sobe ali a nuvem e são tantos mares cruzados numa só onda tivemos dias imensos da chuva oceânica e com que cauda um vestido de ir buscar lagostim defendo flores nos cabelos creio nos espinhos do idioma e com que véu as noivas de buscar ostras com que choro segue a trama do momento central puxado de cordões da solidão aquele homem foi tragado e cuspido e repartido pelo mar voltou em dois e dos dois uma multidão que nunca mais abriu a múltiplice boca com que beijo com que consolação com que pássaro tramar agora a aida de um dos filhos assinada mãe que trama com que rei de me apego agora quando a fome e a imensidão nos olhos de sal creio então no silêncio tramado a crer tanta areia para pouco altar 29. Com instalar milagre estacional ela tecia colares de senhores creio ela tecia colares de senhores e búzios previa redes previa o anor dos peixes adentro 30. Que homem no sofá não se mexe. Que lustre não ilumina o todo do homem no sofá que homem no sofá sofre quem ele sofre quais dúvidas na cabeça do homem no sofá alguma solução ele sofre muito é um lustre ou uma gaiola que ele não sabe a mulher com uma bandeja atrás do sofá o que é na bandeja da mulher pérolas ovos pardais uma faca de caça mandinga outra mulher habeas corpus uma filha miolo de pão embebido em vinho barato que homem não a vê que há no colo do homem o homem estará sentado sobre o livro da mulher sobre o tricô da mulher estará sentado esmagando outra mulher ele esconde outra mulher no paletó que usar esse traje para estar em casa no sofá que esse homem não está pescando hoje onde estão os gatos dessa casa que a mulher não tosse porque a mulher não tosse é a resposta do cenário de sangue 32. Porque a mulher não tosse o sofá está que diabos leva aquela mulher a gritar a ave marinha da madrugada alolunhas bendita entre o sossego e as outras aves da quase manhã cheia das graças um senhor colado nela bendita selva entre os ângulos da janela bendito abacateiro de frente benditas romanzeiras pelos lados benditos figos na compota bendita entre as pernas Santa Maria mãe de dois galos que Josaf comprou para alegrar a casinha estranha 34. Que diabos leva a mulher de Josefa a gritar a ave marinha das quase manhãs não traga os diabos para dentro Josaf quero um filho teu bendito Josef um fruto só Josaf a sorver mingaus imensos pães mudubis que rogue nós pescadores da madrugada diabos os galos da santa estranha infertilidade encrustada na esposa Josefa clarividente nas todas madrugadas bendito o efeito grito Josaf conserve as alolunhas o grito eterno da santa esposa de Josaf santo o grito colocando luas cheias
cheias no todo da pesca no todo farto aguado 2 diabos pelo quintal que sustentam a mulher a estar no mesmo grito desde a primeira vez desde a primeira lua alulunhas entre nós janelas do tudo que é a reprodução para além daquele gritado seco cerco 35. Animais com chifres foi dito para a mulher tal listar animais com chifres foi dito que desses animais listados de todos de cada um a lasca do chifre invertidos muitos pés lascas do casco de cada lascas dos animais codificados pelo chifre um chá com as lascas dos animais listados dos chifres e cascos um chá que o ventre volta a maquinaria faz benzeduras dos homens nada foi dito nem lascas tomar o chá de 10 em 10 listas lascar ferver tomar que a vista volta a tocar o carro com as sementes que a cerca se desfazem poeira noturna tomar o chá de 10 em 10 sanhas de 10 em 10 milímetros da saliva incontinente bodes carneiros búfalas os bodes que desafiam a gravidade esses que desafiam as vistas os olhos os olhares de 10 em 10 zero chaqueia. Maquinaria volta a graxa no ventre nos olhos lasca pouca lasca sem matar disseram de 10 em 10 e era a tal lascada a esperar 37. O problema se flechava ou a solução com o problema se fechava no tempo em que lhe era imposta à geração a esfregação das coisas que os homens escondem furtar arrepiar sementinhas um urso morto no chão da casa o tempo de flechar a gerar e o tapete que foi coisa viva e matava houve a tentativa sobre a coisa no chão vermelha R.O. tinha o tempo da vida a quem espera marido que também em nome de doce que se serve às visitas que espera-te saber espera-te larido no chão no urso de usar no chão espera marido de arrepiar filhos um caçador FL, e visto pela ursa mãe a ursa meia alimentou o grito filho o filho gritado correu estar a mãe sangrou dias o filho secou ao sol renasceu a dor no esperar marido no urso a receita caçadora. Uma jarra com flores um casal que se beija infinitamente um morcego que se pousa na atmosfera sem pousar portanto e completamente umas flores carregadas de absurdos uma casa com mais portas que janelas mais pilastras que telhas o homem que beija e que tem 2 mãos feridas a mulher que beija e que tem guarda. Chuvas tatuados nos ombros largos uma jarra com vinho para as flores absurdas uma vitrola desmontada sobre a mesa da cozinha um livro aberto na página 34 uma moldura com um cavalo roxo ao lado do espelho no corredor que vai ao banheiro papel de parede com infiltração folhas do inverno passado insetos desta primavera uma caixa com postais e bilhetes de viagens que nunca a mulher que beija e que sangra junto do homem que beija e que abraça até que as mãos encarnem um coelho empalhado uma carranca um enfeites um guaxinim no quarto que espera visita criança decoração e um casal que se beija absurdamente uns meses uns anos alguns bons dias qualquer assombração um beijo. Quebrei os pés perdi o jeito NAO sei andar deve andar te lê os gestos SAO, lesas tiosos cotino massa cenoura cotil. Quenicotile leno sal mineral bebo água jogando nutres pelas laterais desde que deixei de ser homem quando me decidi de nulher desde o ovo da minha mãe eu não consigo me portar como filha como a menina que sangrou e volta a sangrar tes em tes estou mais para cavalo estou mais para 3 cavalos quebrei os pés vesti os cascos escovei os dentes no pasto insisto a pata direita a pata metida a troto comendo como do trato com as moscas ofereço garupa a qualquer urubu quebrei os pés sangro as gengivas espanto gentes com rabo deixo as fendas aos carrapatos formas de se deixar sangrar e sangro as gengivas quebrei os pés quebrei com meus tratos quebrei em pratos mesmo o mais elegante comboio elegante cavalo 1 cavalo 2 cavalo 3 somos. Ainda uns gestos tão desastrosos quebrei com ovo quebrei os laços quebrei sapatos altos ontem você me que os ares da cidade estão cheios da perplexidade. Bonita baldada disse que um peixeiro estará perplexo com os vagalumes da madrugada que uma senhora estará perplexa com o preço do peixe tenho perplexos pensamentos sobre os santos disse perplexos movimentos de quando comer estar num avião ou carro sacolejante perplexas letras que fazem a anotação no cantinho do livro perplexo coitadinho que o passageiro vizinho que uma vaca perplexa num campo pensa Minas da Segunda Guerra a vaca pensa Minas perplexa coitadinha ainda ontem você me disse que Antonino seria salvo pela perplexidade e aqui estamos naturalmente perplexos como 3 esquimós lapidando martelando descolando as roupas do varal enquanto você me diz como se Matiço precisasse ser salva disse Antonino como se Antonino e umas aves
Honoráveis matricidas, e ficou perplexos. Retirávamos do varal outras conversas congeladas, outros tiros e apunhaladas, outros beijos estrangeiros e personas florais. 45. Um filho mergulha, salta ao brilho, a fundição das dimensões. Um filho flutua, um ovo vingado a 1000 segredos. Um filho entoa o nome de um pai, de um Deus, liquidifica no caldo. Filho, a família, a mãe, todos os fios. Um filho existe desde quando? Um filho de sangue, dizem de sangue, sangue do meu sangue, não. Um filho mergulha, salta. 46. Flutua antes da palavra, gole antes da criação. Um filho insiste, é o filho que vem ao ventre anunciar, é o filho que vem ao peito bater. É dia de festa, é dia de chuva, é dia de lua, dia de cão. Ao filho que não vingou cabe a estrutura da conjectura, a estrutura, a ideia glandular. Outro filho, uma vez mais essa sopa, a frágil trama de gelo sobre a figueira na folha. O filho que sim, o filho que chega perdido entre os próprios pés, já estava mergulhado, flutuante. O filho que estende a mãozinha ao sol, o sol que cobre o filho antes da folha, antes do gelo, antes da casca. Um filho de sangue, dito sangue do meu sangue, se não meu filho me agasalha, me beija as xícaras, meu filho me guarda o hálito e o hálito, meu filho me olha absorto, meu filho, meu hálito. 1. Novelo da lã primeira, que todo filho é seiva, que todo dia é de chuva, que todo sangue é motivo, que cada motivo é terra, é verbo, é estalo, é aparição. 47. Sou um broche numa Santa Carla de Ecovy, em diálogo com Walter Hugo. Mãe, VHM, soube da menstruação muito cedo, em menino. O susto inicial foi tremendo. O corpo das mulheres tinha uma ferida incurável, provocando dores, que me parecia pura injustiça. Vivo obstinado com fazer dar-te um modo de justiça. Você considera que ocupa posição semelhante, protesto ou carência? Isso robustece perante a escatologia. Cedei não. Diferente de muitas amigas, nunca pensei esse processo, ovulação, TPM, cólica e menstruação, como coisa injusta. Tive dias de desejar que alguns homens pudessem passar isso. Era um desejo, mas no sentido de que esses homens soubessem, sentissem como funciona o ciclo reprodutivo na mulher. Na adolescência eu sangrava muito, e então isso me aborreceu. Nessa fase, conta da logística, digamos, carregar absorventes na mochila, junto do material escolar, ter sempre uma blusa amarrada na cintura, causa de um episódio que vazou. Quanto à escatologia, sou sinesteta, e daí também vem minha relação com meus cheiros e texturas. Exemplo, o cheiro da minha menstruação me é abundantemente mais agradável que o cheiro do banho de uma pessoa estranha, alguém com o cabelo ainda cheirando ao shampoo usado, dependendo da fragrância, pode me causar imenso nojo. E como se o evento banho da pessoa estranha estive exposto para o mundo e eu estou no mundo. Afora a cor do sangue. O vermelho é minha cor, é a cor da letra E do número 3. É meu cheiro da sorte. Quando comecei a fazer os desenhos com menstruação logo desisti, porque meu fluxo era 51. Pesado, havia coágulos imensos. Tratei o problema e tenho um fluxo mais para tinta. VHM, toda a história, a arte quis produzir carne, sangue. Vemos belíssimas pinturas procurando jorrar sobre nossos olhos o corpo e a ferida de alguém. A tinta aparece, perante o seu exemplo, a matéria-prima do covarde. Enfim, você torna todos os artistas prévios meio ingênuos. Cedei não sei se sim, que bonito, porque a ingenuidade diante de qualquer gesto artístico é muito bonita. O diálogo que só a arte faz nascer chega com maior propriedade se a ingenuidade, penso. E me lembrei de uma senhora portuguesa que ficou furiosa comigo quando pintei uma santa de sangue e a fotografei com uma mosca. Esta senhora denunciou minha imagem no Facebook e me bloqueou. Vejo também como ingenuidade essa resposta. Mais tarde soube que a legenda da foto era mais agressiva do que eu pensava. Era algo como sou um broche numa santa. E soube que o broche tem outros significados para uma senhora portuguesa. VHM, sim, o broche é uma palavra mais abençoada em Portugal do que no Brasil. A verdade é que as pessoas parecem despreparadas para você. E a primeira coisa que pode provocar confronto é, afinal, a mais natural, o corpo e suas inevitáveis normalidades. O corpo da mulher segue sendo obsceno, proibido tanto quanto possível. Ocorre-me constantemente que ser mulher ainda 52. Se trata de uma profissão de fé.
Uma espécie de projeto prometido e sempre adiado. Como se a cultura solicitasse ao indivíduo feminino que exerça seu gênero topete, e não natureza. Somos primitivos, amiga poeta, somos muito. Cedei sim. Penso como você, sinto como seu pensamento. Há sempre algo para retocar quando na verdade estamos aqui inteiras. Ao mundo, em geral, a mulher ainda caminha a ser. Temos o feminismo e com o feminismo a literatura feminista que caminha a passos cada vez mais largos. E mesmo no feminismo sinto esses ajustes, essa preparação. Vejo ligações entre o que você chamou de projeto e o feminicídio. A mulher que não deu certo é também a mulher espancada, a mulher que está presa ao comportamento do parceiro, a mulher que não corresponde às expectativas da família, a mulher homossexual, a mulher artista, a mulher que, afinal de contas, menstrua e menstruar é nojento em demasia, a mulher em lutas constantes pela jurisdição de seu próprio corpo. Até a geração das minhas tias, da minha mãe até os 18 anos acreditava que mulher menstruada não podia lavar a cabeça, não podia comer manga e tinha as roupas lavadas separadamente das roupas dos irmãos. Fiz catequese numa igreja que separava as alunas menstruadas das não menstruadas. Na escola, até a 5ª série, uma menina menstruada pode cabular aula de educação física sem a necessidade de apresentar atestado médico. Aquele evento que vazou foi horrível e na escola. Fui apontada há meses como aquela que vazou, como se isso fizesse de mim algo menor e sujo. E fez. Me senti suja até entender bem a estupidez naquilo. O desdém com que algumas pessoas, muitas mulheres inclusive, tratam o feminismo me arrebenta. 53. Também porque é certo que em algum momento da vida a mulher vai se valer do feminismo, ainda que inconscientemente. É fato. Nesse nosso mundo atual é fato. VHM fui criado com 2 irmãs mais velhas, cuja experiência inevitavelmente abriu caminho para meu modo de ver o mundo. Não poderia deixar de ter atenção especial às questões das mulheres. Elas eram quem me precedia nas conquistas do crescimento, na medida de todas as coisas do mundo. E eu admirava-as tremendamente. Costumo brincar dizendo que minha frescura é de ter aprendido cada coisa muito perto das meninas. Não prestei muita atenção para a diferença de gênero. Apenas escolhi aquilo que gostava ou não. Aquilo que parecia bom para mim, e o que não. Sou a favor de um feminismo urgente, porque sei o que é ser homem, ouço dentro as conversas de homem, assisto ao lado eternamente predador do macho. No entanto, de todas as vezes que defendo as mulheres, há um grupo que rejeita a minha solidariedade ou tentativa de compreensão. O feminismo extremo simplesmente odeia homens. Igual ao machismo mais elementar, zero feminismo mais elementar deixa de ser humano. E uma retaliação. Meu perfil tragicamente afetivo sempre me vulnerabiliza perante quem encara ideias como guerra. Não sou um guerreiro. Sou resistente. Mas não pretendo abater ninguém e saio de cena quando alguém procura me ferir. Sobrevivo porque escolho o amor. Ainda sou esse tipo de sonhador. De todo modo, se houver uma guerra entre homens e mulheres, exijo o direito de escolher ficar do lado das mulheres. Sempre considerei que a minha mãe, só ser mulher, menos de metade dos direitos de meu pai. Sim. Se houver guerra gêneros, as feministas mais furiosas vão ter de me aceitar como 54. Feminista com pênis. Nas ideias, de todo modo, ninguém fode. Quero dizer, nas ideias não há senão ímpeto. CD é um tanto estranho para mim ver tantas vertentes do feminismo. Acredito que o radicalismo é necessário em alguns movimentos. Como estar no extremismo de algum lugar, ambiente sem se valer de algum radicalismo. Talvez exista uma saída, mas eu não consigo ver isso. Como não ser radical na minha defesa no momento em que um homem tenta me matar? Eu sofri essa agressão e compreendo o radicalismo talvez ter estado nessa posição. O patriarcado protege o homem, é a supremacia do macho. Vivemos isso diariamente no Brasil, trágica e diariamente. Estatisticamente, somos um dos países que mais mata a mulher. O ímpeto e algo de radical está no instinto, na intuição feminina.
Esta na ferida, na resposta corporal pela sobrevivência, como no gesto de levar as mãos ao rosto diante de um jato d'água. A nomenclatura, a linguagem coloca pesos diferentes nas palavras. Esse feminismo radical que não aceita um homem no discurso feminista geral é um bocadinho atravessado, porque afinal, ao tratar do lugar da mulher no mundo patriarcal, precisamos tocar no assunto homem, e quem melhor que um homem para falar sobre o homem? Outro lado, e já sigo me punindo pela sentença anterior, como tratar do lugar da mulher no mundo macho sem acender, vezes via radicalismo, ao que séculos, milênios foi enterrado homens. Estamos resgatando algo que é muito nosso, e se para tanto precisamos de radicalismo, assim será. Conto com homens para isso, mas essa é uma postura pessoal. Acho que dei muita sorte após a violência que sofri, no sentido de entender o que me aconte 55 seu, e de maneira bem ampla, contando, inclusive, com a presença de amigos homens, héteros e homossexuais. É com essa bagunça de pontos querer dizer que um homem pode ter sido criado mulheres, viveu junto de dores e de alegrias femininas, mas jamais saberá como é ser mulher, como jamais saberei dizer como é ser uma mulher, jamais saberei dizer como sofre ou como deixa de sofrer, como um homem homossexual deve ou não se colocar diante do mundo. VHM, me parece justo o que você diz. Em situações extremas somos outros. Valemos de outro modo. A verdade é que a simples tarefa de lavar a louça, mais terna que seja a boa vontade da acostumada esposa, me parece nojenta se for assumida como coisa da mulher e não coisa de alguém. Eu não tenho dúvida de que a história convida as mulheres a serem violentas hoje. Perante a nova consciência, a história legitima as mulheres para muita guerra. Eu sei disso. Quando menino, frequentemente fui agredido ser quieto, meio delicado, calado, com livros, magro demasiado. Não gostei nunca de futebol, queria conversar sentado. Fui espancado várias vezes, humilhado de todas as maneiras, roubado. Houve um tempo em que nunca comia o lanche que levava de casa. Precisava de pagar com ele a minha vida na escola. Era uma prestação ao diabo. Adquiri cada dia da minha adolescência com o rigor de um bom devedor. Sem saber se a culpa seria minha, eu simplesmente prossegui. Nunca pensei no futuro. Ter futuro era obsceno, era direito de rico, de forte, de inteligente, de bonito. Tudo que não sentia ser. Minha vida só tendia a piorar. Porque a vergonha aumentava e a vulnerabilidade também. Ser vítima cria hábito, ficamos confusos acerca daquilo a que temos direito. Acerca do acto que somos ou podemos ser. Estar preso pode gerar a impressão de que a cela é nosso próprio corpo, nosso próprio tamanho. Bicho, gente, é muito cruel. Nem sei como fico predisposto ao amor depois de tudo isso. Mas acredito que é uma opção. E considero o mais alto desafio, ser de boa fé depois de tudo que a vida nos faz. Mas sei que nada me explicará profundamente a mulher, o negro, o homossexual ou o velho, o pai, a mãe. Tudo que não somos é a pura transcendência. Trágica e fascinante transcendência da alteridade. CD, tudo que não somos é a pura transcendência. Trágica transcendência da alteridade. Sim, querido. E a minha opção também é o amor. Acho que temos a infância bastante parecida. Me vejo em quase tudo que você narrou na questão. Mesmo dentro da família, que deveria ser um grande abraço, eu era um bichinho tímido e tantas vezes espinhoso. O Walter Hugo, mãe, que carinho eterno ter a mãe no nome, não é uma mulher, mas fez mulheres maravilhosas que contam coisas lindas, feridas abertas, alegrias pequenas e imensas. Penso que sua vivência junto dessas mulheres da família e, claro, tua abertura viva e influir juntos geram algo como a mulher poética de VHM. Ela está ali, em cada livro seu, ela que estende as mãos e abraça a mulher que lê. Foi assim comigo e sou muito grata aos teus filhos e filhas, sou muito grata à tua escrita, à tua sensibilidade e amor. Está lindamente claro que tua opção é o amor. Está lindamente claro que tua opção é o amor. E então temos a literatura, temos as artes onde a violência, a paixão, onde a delicadeza e o estranho estão também para dialogar a vida. E o que é isso senão amor? 57.
VHM, um crítico, de boa fé, escreveu que eu invento uma transexualidade literária. Porque minhas eram absurdamente credíveis. Ninguém imagina o quanto me fez feliz. Mas, Carla, conte-me sobre seus dias hoje. Alguma coisa parece ter te capturado. Como é zero tempo, mulher poeta que espera a menstruação para virar pintora. CD, eu acho brilhante, querido, também ter sentido essa transexualidade na tua escrita. Sobre os meus dias. Talvez eu tenha comentado contigo que não saio de casa há quase 3 anos. Eu venho do teatro, em 98 me formei atriz pela Escola de Teatro de Londrina, e já no teatro eu tive experiências que hoje sei: sintomas do pânico, da depressão, do toque e das fobias. Estou em tratamento há mais de 14 anos e vinha numa boa evolução desde 2013 até que sofri a mencionada violência no finalzinho de 2014 e minhas melhoras foram pelo ralo. A meditação me ajuda mais que o próprio tratamento químico e psiquiátrico. Tem um lado bom isso tudo, oral. Se não houver um lado bom nessas desventuras, eu me conheço muito mais do que me conhecia. Passo bastante tempo na minha companhia, então tive de encontrar caminhos de estar e estar fora, no mundo, ainda que seja um mundo inventado à minha moda. Usar o sangue para pinturas veio como um desses caminhos. Eu desenho desde sempre e desenhar foi talvez minha primeira forma de escrever. Voltando ao sangue, eu preciso de fontes de inspiração dentro de casa. Comecei a furar os dedos e os desenhos com sangue 58. Nasciam para que o poema fosse gerado. Com a menstruação isso teve continuidade, mas agora o foco está mais na pintura mesmo, que pode ou não gerar poema. Estranhei quando recebi a primeira proposta de compra de um dos desenhos. Não esperava que isso pudesse acontecer, porque os desenhos estavam mesmo para os poemas que dali nasceriam. Agora estão-se. Foi uma boa surpresa. Eu também pinto quadros, faço colagens, mas realmente, não achei que isso fosse vingar para além do meu quarto. Recentemente fui convidada, uma revista portuguesa muito boa e querida, a escrever sobre os desenhos de sangue como forma de escrita. VHMJ, a depressão não lhe tira lucidez alguma. Sua poesia é apaixonante pela inteligência inusitada e pela acutilância. Se um dia se alegrar, você salva ou fode o Brasil de vez todas. Sua força é avassaladora. De certo modo, vejo-a como pouco brasileira. Isto pode ser muito ofensivo, já me acuso. Não encontro linha para você na tradição brasileira. Você está num lugar completamente distinto. Ainda que fale de galinhas sambando, você está como profundamente estrangeira. Estrangeira em toda a parte, severamente. CD, e não acho isso ofensivo, não. E um sentimento que me acompanha há muito. Já vi ligações disso com a própria depressão, com as fobias. Não me identifiquei com o ambiente cultural de onde nasci, São Bernardo do Campo, SP, e o mesmo aconteceu onde morei anos, Londrina, PR, acontece aqui, Itanhaém, litoral sul de SP. Meu mundo sou eu, então escolho não ter fronteiras. Isso dito de uma mulher que não sai de casa há quase 3 anos e que dos é outros falando misos. Amesques é muito maluco, isso é, CCS, timidez, isso dos, minhas coadicões psicológicas. Zetil maceio dedo 2 plus OR minus 0, as foi e essa estou, cosou, com PO, ponto de interrogação inverso igual a ISO, não é plus OR minus RO, ou destino. Nunca foi o escrita também, aos, ou muito do caminho, no SF igual a, gosto tudo com saber o diálogo é com muito é demais dir isso comigo. Ele dizendo isso percebo quem sabe aí eu ser lugar algum. Estou a caminho, isso acabou de acontecer mesmo, o caminho e me lembrar de gostar tão mais do deu a 2HRH 2 horas 2 a sério, e quando fui ao Rio me lembro de querer tanto ficar ali, narras achei que eu resolvesse com medo da possibilidade caminho, não eu queria mesmo assim sacar em voltar das férias escolares, voltar para minha casa ETN Londrina, estar com meu pai, era essa sensação. Quero estar correndo meu pai de novo, com meus cachorros, mas ficar no caminho. Estar no caminho é muito mais gostoso. Coloquei entre parênteses, mas você pode fazer o que quiser com isso,
Querido, não tenho nenhum tipo de restrição à exposição dessas coisas todas. VHNO que você apontaria como seu desejo de futuro. Eu, covardia, sempre respondo que quero escrever um livro ainda melhor. CD, hoje eu desejo mais caminhos. Encontrar em mim outros caminhos. Continuar a caminho. E que a pasta ou manteiga de amendoim nunca termine. VHM, moça, você é do país da água de coco e do queijo coalho. Não imagino como se possa viver aí e pensar em outra coisa. Exceto se for poesia. Você elencaria alguns livros brasileiros dos quais guarda um orgulho negável. CDI, manteiga de amendoim é pura poesia. Walter, poesia completa. Manuel de Barros, coração disparado. Adélia Prado, estar sendo, ter sido. Hilda Yostidit, Hilda Yostirutilus, Hilda Yosti 61. Boca do Inferno, Ana Miranda, Nossa Teresa, Micheline Verunski, o útero é do tamanho de um punho. Angélica Freitas, não. Bruna Mitrano, tudo da Hilda e nem sei onde começar. Do tudo que amo da nossa Lispector. E estou me traindo em não ter colocado Guimarães Rosa aí. Bruna, Angélica e Micheline são contemporâneas e com elas tenho contato. Delas, esses livros aí, que me são joias lindas. VHN, você deixa muito homem de fora. João Cabral, Drummond, Goulart, exemplo. E Bandeira ou Vinícius. Você está cortando pênis aos livros. E dá para descontar Chico e Caetano? Escrevem muito. CD? Não. Falei o que me veio à mente mesmo. E são livros próximos, estão aqui atrás de mim. São livros consultados o tempo inteiro. Sim. Nossas poesias cantadas. Nossos Bob Dylan. Acaso Drummond, Boitempo, estava na pilha e não citei? Pois está citado. Também o Retráteis, do meu contemporâneo querido, Tazio Zambi. Tudo na mesma pilha de consultas. E Maria Carolina de Jesus, em documentos digitais, VHM e alguns desses novos não conheço. O Brasil é agitado. A cada segundo estamos fora do instante atual. País gigante 62. Máquina de obsolescência cruel. E nenhuma IA é esperta o suficiente para os meandros mais secretos da poesia. ERN São Paulo, ainda não encontrei o ponto G da venda dessa poesia. Agora, tenho a impressão de haver uma simpatia em vulgar entre os poetas da nova geração. CD, tens razão, acho. Visto que não saio de casa, mas sei pelos colegas. Sei que o Eduardo Lacerda, editor e fundador da Patua, mantém um espaço livraria bar e vende livros de outras editoras também. No Rio sabemos da livraria e Sebo Berinjela e da livraria da Travessa. Com toda certeza posso afirmar que está certo na impressão, essa simpatia em vulgar entre os poetas é um triste fato. Interpretei muito mal sua frase, estou tão acostumada com as tretas literárias que li o contrário. VC sugere ali uma boa convivência entre os poetas. Não é isso, não ocorre talvez ali, entre as mesmas carinhas da mesma editora. Mas o fato é que temos as chamadas panelinhas. Uma coisa é certa, e já que tocamos o feminismo, as mulheres poetas estão se movimentando e numa mesma linda energia. A escritora Maria Valéria Rezende formou um grupo que já conta com mais de 5.000 mulheres com eventos marcados para vários do BR0. O grupo se chama Mulherio das Letras. É muito bacana esse gesto da Valéria e me parece estar em pleno funcionamento. Nossos meninos são mais difíceis e talvez isso eu não tantos meninos na minha pilha de consultas. 63. VHM, se tem capelas e confusão entre uns e outros, então é o que há aqui em todo o mundo. Eu estou sempre querendo que o Brasil seja um exemplo de esplendor. Minha esperança não acaba. Acabamos esta conversa. Você está a segurar algo para dizer ainda? CD, não. Querido, pelo contrário, estou tão feliz em ter tido esse papo contigo e acho que falei tudo, sim, tudo que foi perguntado. Deixo o canal abertíssimo. PQVC, venha quando quiser, estou à disposição. Walter. VHM, feliz, fico eu. Estou muito convencido de estar falando com uma das maiores poetas brasileiras para o novo século. A história vai te acompanhar. Obrigado, sua qualidade e sua luta. Sou seu admirador. CD, poxa, que bacana. Passei meu domingo na companhia do Walter fucking Hugo Mãe.
Estou feliz da vida. Ave, Walter. Nem sei o que dizer. Obrigada eu. E aí entramos em luta corporal. Um encanto estar contigo, aqui ou nos livros. Sempre essa viagem boa. Sempre um lindo caminho. Bem, tens o e-mail, a senha e devo menstruar de novo em poucos dias. Caso venha um novo filho de ovinhos não usados, deixo lá no drive e repito: estou aqui. Querido, deixei passar batido um livro que está no meu colo, é da pilha de consultas. O martelo, Adelaide Ivanova. O rosto de mãe. Índice 5. A menstruação de Walter Hugo, mãe 49. Sou um broche numa Santa Carla Diakov em diálogo com Walter Hugo, mãe 67.0. Rosto de mãe. Sonhei com você, onde quero dizer estive contigo quando disse menstruamos, meu querido, estupendo quando não consegui dizer ovos quebrados, colocar as cólicas em muitas perspectivas. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Força da Lei de Direitos de Autor. Este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Carla Diakov. A menstruação de Walter Hugo, mãe. Carla Diakov, São Bernardo do Campo, SP, Brasil, 1975. Formada em teatro. Estreia em livro, além da participação em algumas antologias, com Amanhã Alguém Morre no Samba, Dou da Correria, Portugal, 2015. Tem participação em diversas revistas online impressas. Se atraca com as plásticas o tempo inteiro, movimento que a serve a construir em conjunto de matérias ou que a traz de volta às letras somando algo da extração da borracha. Gosta de abordar o sangue. Tende a ser serial. Em agosto de 2016, publicou A Metáfora Mais Gentil do Mundo Gentil, Macondo Edições, Juiz de Fora. Em 22 de setembro, foi publicado o primeiro volume de Ninguém Vai Poder Dizer Que Eu Não Disse, Dou da Correria, Portugal, 2016. Em agosto de 2017, pelo selo da revista portuguesa Enfermaria 6, lançou o livro online Bater no Yuri. No mesmo ano, o livro Pescoço X Sobreviventes, Poesia, será lançado no Brasil pela editora Urutau. Também em 2017, as edições Macondo, Brasil, reeditam Amanhã Alguém Morre no Samba e Ninguém Vai Poder Dizer Que Eu Não Disse. Lei. A menstruação de Walter Hugo, mãe. Carla Diakov, Poesia e Desenho, L.A. Edição, setembro de 2017. Impressão, papel 1 de depósito legal, 431.476. 17 Direitos legais de cópia de Carla Diakov, Casa Mãe Caxinas, Vila do Conde, edição número 3 não comercial. Ponto para Isaura. A Vênus de Willendorf tem a capacidade aberta e usada desde sempre. Especialistas dizem a Vênus de Willendorf era usada em ritos de fertilidade pequena, usável, era usada como amuleto, era usada como objeto de limpeza, objeto introduzido na capacidade das Vênus ordinárias, era usada como peso de segurar porta aberta, era usada para mexer alimentos ritualísticos, era usada via fervura dos alimentos mais ordinários, usada na terra, era plantada antes dos alimentos, usada a bolota aromatizadora, pingava se óleo de casca de árvore ordinária na capacidade da Vênus de Willendorf, que ficava ali ao uso do recinto. A Vênus de Willendorf era usada, dizem os especialistas, usada como socador de ervas, usada como amplificadora da pequenez das outras Vênus todas ordinárias, usada para amaciar carnes, relações, couros, discussões. 7.
Pois basta olhar para a Vênus de Willendorf, notável pequena usável. Hoje em dia os especialistas usam a Vênus de Willendorf em suas especialidades. A Vênus de Willendorf jamais deixou de ser usada. Scanne by se duas mulheres cometem conversas, elas se sentam também onde se desentendem. Machos cruzam as pernas e as palavras besuntadas do típico muco com muito daquele hormônio que se vende a preço de coisa para erguer casas de sacanagem. São deselegantes, são galinhas sambistas, begônias indesejáveis. Falam sobre outras sentadas, mulheres de outros lugares, mulheres que se sentam como camelas, focas velhas vermelhas, mancham a tudo do que dizem, vazam, mulheres que vazam pensamentos com espinhos e larvas em estágios de sujices coaguladas, falam com pretensões de antenas transtítelis sentadas, exalam e transmitem línguas lagartas S.A. Cobras espalhafatosas se tocam e a saliva onde o toque duas mulheres assentadas rompa-se. Tu robes sem tempos em tempo, mulheres cavadas buracos de tilioe. Ele trocam senhas, filhotes e ervas de assar, filhotes, duas dessas que não é S.A. daqui, e graças a alguma divindade muito safada a gente nunca vai ver dessas que não são daqui, ainda que a esperança seja jamais as verete-nos, a não ser que uma grande cólica grande pressage em dilatação, a não ser que umas que se sentam, a não ser que sim duas mulheres cometem sentadas conversas, mais muito mais que um risco. Na parede imunda de azul está o cervo descascado, a multidão que ali passa imunda depressa e conversas muito concretas não sabe o risco. O cervo muito, embora uma criança vermelha em cólicas como o céu tenha derramado 3 ou 4 segundos sobre o chão que aponta o cervo o risco, e prontamente uma tarde laranjal será o recreio escolar imundo de riscos, imundo do cervo transplantados para o furo no guarda-sol pipoqueiro. A cólica, o nome da criança, todo mundo sabe a cólica, o nome da criança é exceto a multidão, a cólica, exceto ele é o nome, exceto o filho do cervo 11. Todas as tetas da mulher que sou, todas as manias dos braços, dos dedos, toda a palheta no mapa que trago comigo, todas as minhas mães e irmãs 12. As gemas Nil, todos os outros momentos que não fisco de janela, todas as poucas ondas, quase todas as, todos os pelos, achilas, todas as folhas, léguas, tudo colhido pelo caminho nos mais particulares desvios e sons, toda a violência, regras vermelhas, ponteiros e qualquer vez sou braços, tetas, dedos e inas, todos os erros de corte, todos errados, qualquer canoa sobre árvores, unhas mal cortadas, nenhumas exíveis em nenhuma carne, qualquer suspeita, todas as vezes em que um homem se coça, é aqui que falo, todas as vezes da mulher que me pretende catalogar, da mulher daqui de onde falo 13. Havia somente uma cadeira para o casal. Na cadeira se sentava a esposa ovulada e se sentava a esposa menstruada. O homem na cadeira se sentava ereto. Havia somente esta convenção entre o casal, que a cadeira fosse o rito regulador da sujidade, espécie de objeto de contaminação das coisas mulher nas coisas homem. Depois se deitavam na tão somente cama para um. Nunca aconteceu a gravidez e a esposa morreu sentada na cadeira. O marido se casou de novo, mas a nova esposa trouxe junto outra cadeira e nunca aconteceu a gravidez. Pensou o marido: primeiro não usamos a mesma cadeira. O marido morreu na primeira cadeira e a segunda esposa ficou com a casa com a somente cama e se desfez da primeira cadeira. Um pescador comprou a cadeira 3 sardinhas magras e se sentava na cadeira diante do mundo, e exatamente do mundo se soube cercado da áurea primeira urna, cadeira onde a primeira e a contaminação. O pescador estava a gerar outra cadeira 15. A terceira, uma filha daquela convenção primeira. Para Antonino, sonhei com você, onde quero dizer estive contigo quando disse menstruamos, meu querido, estupendo quando dizer ovos quebrados, colocar as cólicas em muitas perspectivas, uma mesa entre nós, uma garrafa e um grande pão sobre a mesa, ameixas como que óvulos, nos encontramos e planeamos cadeiras para que nossas bundas, e falamos como se houvessem bocas na massa dos rostos falados, o grande pão não representando outra coisa que não o grande pão que cinja tanto em ser pão, a garrafa cheia de possibilidades dentro, no entorno, embaixo e sobre ela ovos quebrados como que ameixas, estupendo meu querido, algum vinho, meu corpo, teu sangue, óvulos quebrados, e numa música não pouco tradicional tratamos de acomodar o despertar azul, estupendo quando não consegui dizer 18.
Teu canto estupendo onde já tanto de pão e falávamos sobre teus riscos, sobre teus filhos, sobre tuas estupendas palmas quando dançamos os panos algo de albatroz e de montanhas dançam quando dançamos os panos o incenso o pano é redefinido os planos são dançamos a parear as velas nos mares os panos que levam e que derrubam afundam são tingidos dançamos dois contornos e meio quando dançamos os olhos o fumo órgãos do tudo de dentro dançamos o escopo tensionamos a música e os vasos dançando mostramos a ceia coreografada da Fiusa na condição gestual dançamos os panos e mais um pano vai em a cintura então o pano e depois ainda dançamos um toque de céu passado a telas quando mostramos o sol e um dos da lua traçamos as costuras das muitas bondades dos homens de boa dança com que se um mundo cheio de panos paninhos e hemácias toa dançamos os panos quando dançamos o ventre e tiramos a dúvida toda é questão de ângulos quando com panos ambicionamos estimular o asilo dos gestos sem panos. Isto, 10 JEPO 13M 10 Atuma no Souzof 11 DDV Soanog Soa o Eogun de Ovon VMA 01 QJD 1 NSON 11 FLF1 DUDVWNVMVH1 Favione de Num VY11 AOF 0 DVHNVW Sou de Sonos VSNH SV1 VMO SVSW JAR VINOV Sou de VINDV1 de Quinoa Vidin WZM Zoa Vegas Vodes Vmin Vig SV VDS VSVIN VSV VINVAF FF1 VDW Alva NQS Valvin Vongidissas Gaona Ano de Ovkin SGP VMVOIUN 30X3 QS OIUIF A10 Devas SVD1 MO Desvuno SV Almuo Azoni Envunas o Suavo VODV no QSV o AGC10 o SOA NVFLSOV vai NVSV o FLA1 SVHNIGMD3 SOYM os Gikunas SFLZFL Aizoasco Atui 9 o IJOJ. Enfim projetada gerada nascida pae altretio sustentar o tio um do sobre ilha o lar os convivas os cachorros dos tineus filhos os olhos do botuto arrido sob a condição nascida para não tilitineterete encrencas braços nascidos desenvolvidos para acudir nascida para aceitar que nascesse com a cabeça um pau no abaixo dos otimbros dos meus ombros dos teus dos orrimbros dos nossos projetada barriga de carregar avental marido filhos comida lombriga ovos apunhaladas gonorreia sete dentes baixo tenho do mundo que seguro acima baixo sal dos dias garanto a casa enquanto cozinho lavo limpo amo me vingo como e sou comida é mais que o suficiente negar qualquer dos meus músculos gestos para morrer e matar daquilo que me faz nascida. Feito amparo se me retiro ora nascida para não me retirar 25. Talvez não fosse a bravura saber o rosto pintado de fim de guerra talvez fosse a lucidez na brancura no tato olfativo quem sabe o dia inteiro das vezes que se suspira como no alívio o dia inteiro o rosto 26. Com tanta água pelo topo sabia. Se submersa cultivada dos tempos de tocar o peixe tocar o sexo tocar a ponta do nariz afiar as setas e reafiar as setas tudo é montanha tudo aponta e mata pensava baixinho que baixinho era menor que pedra d'água baixinho era quicar sobre a ideia baixinho pensava o próprio rosto à frente de frente com ela tecia baixinho no rosto montanhas jardins dos sons que baixinho tateava talvez não fosse mesmo a mudez ou a altura do fundo talvez fosse água atingida de filhos um rosto pintado de paz a loucura dos insetos a multidão de ondas que chegava a cada pouso sabia os insetos pousados na água sabia a cor e o cheiro tecia tamanhos quando ouvia ela é louca ela nasceu de um grito de loucura ou talvez fosse mesmo como uma vermelha seca o rosto tecido dos caminhos do sol dos caminhos que lhe ditavam o tempo da água 27. Creio na rede e dela cuido com as chaves que me são oferendas da natureza e da natureza das coisas ou me perco nos sinais ou me faço dançarina deles seguem meus dedos a costela do peixe da sorte canta ali um galo e já a trama toca a floral cai ali uma mulher no barro sobe ali a nuvem e são tantos mares cruzados numa só onda tivemos dias imensos da chuva oceânica e com que cauda um vestido de ir buscar lagostim defendo flores nos cabelos creio nos espinhos do idioma e com que véu as noivas de buscar ostras com que choro segue a trama do momento central puxado de cordões da solidão aquele homem foi tragado e cuspido e repartido pelo mar voltou em dois e dos dois uma multidão que nunca mais abriu a múltiplice boca com que beijo com que consolação com que pássaro tramar agora a aida de um dos filhos a acenada mãe que trama com que rei de me apego agora quando a fome e a imensidão nos olhos de sal creio então no silêncio tramado a crer tanta areia para pouco altar 29.
Com instalar lhe milagre estacional ela tecia colares de 100 lhes creio ela tecia colares de 100 tes e búzios previa redes previa o anor dos peixes adentro 30. Que homem no sofá não se mexe. Que lustre não ilumina o todo do homem no sofá. Que homem no sofá sofre quem ele sofre. Quais dúvidas na cabeça do homem no sofá. Alguma solução ele sofre muito. É um lustre ou uma gaiola que ele não sabe. A mulher com uma bandeja atrás do sofá. O que é na bandeja da mulher? Pérolas, ovos, pardais, uma faca de caça, mandinga. Outra mulher habeas corpus, uma filha, miolo de pão embebido em vinho barato. Que homem não a vê que há no colo do homem. O homem estará sentado sobre o livro da mulher, sobre o tricô da mulher estará sentado esmagando outra mulher. Ele esconde outra mulher no paletó. Que usar esse traje para estar em casa no sofá. Que esse homem não está pescando hoje. Onde estão os gatos dessa casa? Que a mulher não tosse. Porque a mulher não tosse é a resposta do cenário de sangue 32. Porque a mulher não tosse. O sofá está. Que diabos leva aquela mulher a gritar a Ave Maria da madrugada? Aleluias, bendita entre o sossego e as outras aves da quase manhã cheia das graças. Um Senhor colado nela. Bendita selva entre os ângulos da janela. Bendito o abacateiro de frente. Benditas romãzeiras pelos lados. Benditos figos na compota. Bendita entre as pernas Santa Maria, mãe de 2 galos que Josaf comprou para alegrar a casinha estranha 34. Que diabos leva a mulher de José a gritar a Ave Maria das quase manhãs? Não traga os diabos para dentro. Josaf, quero um filho teu. Bendito Josef, um fruto só. Josaf a sorver mingaus imensos pães mudubis que rogue nós pescadores da madrugada. Diabos, os galos da santa estranha infertilidade encrustada na esposa Josefa clarividente nas todas madrugadas. Bendito o efeito grito. Josaf conserve as aleluias. O grito eterno da santa esposa de Josaf. Santo o grito colocando luas cheias no todo da pesca, no todo farto aguado. 2 diabos pelo quintal que sustentam a mulher a estar no mesmo grito desde a primeira vez, desde a primeira lua. Aleluias, aleluias entre nós janelas do tudo que é a reprodução para além daquele gritado seco. Cerco 35. Animais com chifres foi dito para a mulher tal listar. Animais com chifres foi dito que desses animais listados de todos de cada um a lasca do chifre. Chifre invertidos muitos pés. Lascas do casco de cada lascas dos animais codificados pelo chifre. Um chá com as lascas dos animais listados dos chifres e cascos. Um chá que o ventre volta. A maquinaria faz benzeduras dos homens. Nada foi dito nem lascas. Tomar o chá de 10 em 10 listas. Lascar, ferver, tomar que a vista volta a tocar o carro com as sementes que a cerca se desfazem. Poeira noturna. Tomar o chá de 10 em 10 sanhas de 10 em 10 milímetros da saliva incontinente. Bodes, carneiros, búfalas. Os bodes que desafiam a gravidade. Esses que desafiam as vistas, os olhos, os olhares de 10 em 10. Zero chá que a maquinaria volta a graxa no ventre, nos olhos. Lasca, pouca lasca sem matar. Disseram de 10 em 10 e era a tal lascada a esperar 37. O problema se flechava ou a solução com o problema se fechava no tempo em que lhe era imposta a geração, a esfregação das coisas que os homens escondem, furtar, arrepiar sementinhas, um urso morto no chão da casa, o tempo de flechar a gerar, e o tapete que foi coisa viva e matava. Houve a tentativa sobre a coisa no chão vermelha. R.O. tinha o tempo da vida. Há quem espera marido que também em nome de doce que se serve às visitas, que espera-te saber, espera-te larido no chão, no urso de usar no chão, espera marido de arrepiar filhos. Um caçador FL, e visto pela ursa mãe, a ursa meia alimentou o grito filho. O filho gritado correu estar, a mãe sangrou dias, o filho secou ao sol, renasceu a dor no esperar marido. No urso a receita caçadora. Uma jarra com flores, um casal que se beija infinitamente, um morcego que se pousa na atmosfera sem pousar portanto e completamente, umas flores carregadas de absurdos, uma casa com mais portas que janelas, mais pilastras que telhas, o homem que beija e que tem 2 mãos feridas, a mulher que beija e que tem guarda chuvas tatuados nos ombros largos, uma jarra com vinho para as flores absurdas, uma vitrola desmontada sobre a mesa da cozinha, um livro aberto na página 34, uma moldura com um cavalo roxo ao lado do espelho no corredor que vai ao banheiro, papel de parede com infiltração, folhas do inverno passado, insetos desta primavera, uma caixa com postais e bilhetes de viagens que nunca, a mulher que beija e que sangra junto do homem que beija e que abraça até que as mãos encarnem, um coelho empalhado, uma carranca, uns enfeites, um guaxinim no quarto que espera visita, criança, decoração e um casal que se beija absurdamente, uns meses, uns anos, alguns bons dias, qualquer assombração, um beijo
Quebrei os pés, perdi o jeito NAO, sei andar, deve andar, tirei os gestos SAO, lesas tiosos, cotino, massa, cenoura, cotil. Quenicotile, leno, sal mineral, bebo água jogando nutres pelas laterais desde que deixei de ser homem quando me decidi de nulher desde o ovo da minha mãe eu não consigo me portar como filha como a menina que sangrou e volta a sangrar tes em tes estou mais para cavalo estou mais para 3 cavalos quebrei os pés vesti os cascos escovei os dentes no pasto insisto a pata direita a pata metida troto comendo como do trato com as moscas ofereço garupa a qualquer urubu quebrei os pés sangro as gengivas espanto gentes com o rabo deixo as fendas aos carrapatos formas de se deixar sangrar e sangro as gengivas quebrei os pés quebrei com meus tratos quebrei em pratos mesmo o mais elegante comboio elegante cavalo 1 cavalo 2 cavalo 3 somos. Ainda uns gestos tão desastrosos quebrei com o ovo quebrei os laços quebrei sapatos altos ontem você me que os ares da cidade estão cheios da perplexidade. Bonita baldada disse que um peixeiro estará perplexo com os vagalumes da madrugada que uma senhora estará perplexa com o preço do peixe tenho perplexos pensamentos sobre os santos disse perplexos movimentos de quando comer estar num avião ou carro sacolejante perplexas letras que fazem a anotação no cantinho do livro perplexo coitadinho que o passageiro vizinho que uma vaca perplexa num campo pensa Minas da Segunda Guerra a vaca pensa Minas perplexa coitadinha ainda ontem você me disse que Antonino seria salvo pela perplexidade e aqui estamos naturalmente perplexos como 3 esquimós lapidando martelando descolando as roupas do varal enquanto você me diz como se Matiço precisasse ser salva disse Antonino como se Antonino e umas aves honoráveis matricidas e ficou perplexos retirávamos do varal outras conversas congeladas outros tiros e apunhaladas outros beijos estrangeiros e personas florais 45. Um filho mergulha salta ao brilho a fundição das dimensões um filho flutua um ovo vingado a 1000 segredos um filho entoa ao nome de um pai de um deus liquidifica no caldo filho a família mãe todos os fios um filho existe desde quando um filho de sangue dizem de sangue do meu sangue não um filho mergulha salta 46. Flutua antes da palavra gole antes da criação um filho insiste é o filho que vem ao ventre anunciar é o filho que vem ao peito bater é dia de festa é dia de chuva é dia de lua dia de cão ao filho que não vingou cabe a estrutura da conjectura a estrutura a ideia glandular outro filho uma vez mais essa sopa a frágil trama de gelo sobre a figueira na folha o filho que sim o filho que chega perdido entre os próprios pesca já estava mergulhado flutuante o filho que estende a mãozinha ao sol o sol que cobre o filho antes da folha antes do gelo antes da casca um filho de sangue dito sangue do meu sangue se não meu filho me agasalha me beija as xícaras meu filho me guarda o hálito e o hálito meu filho me olha absorto meu filho meu hálito Novelo da lã primeira que todo filho é seiva que todo dia é de chuva que todo sangue é motivo que cada motivo é terra é verbo é estalo é aparição 47. Sou um broche numa Santa Carla de Ecovy em diálogo com Walter Hugo mãe, VHM, soube da menstruação muito cedo, em menino. O susto inicial foi tremendo.